pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos? Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Ciências Humanas, pessoal da terceira etapa, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. E aí, para como sempre, ir acompanhando esse nosso assunto, abra um livro de vocês aí então na nossa página 224, a partir do tópico O Poder Executivo. Pessoal, hoje então nós vamos falar de como se apresenta os principais poderes de uma nação dita republicana democrática. Nós vamos falar então dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Antes então de nós falarmos isso, nós vamos então falar do Barão de Montesquieu. Puxa, quem foi o Barão de Montesquieu? Um jurista francês lá do século XVIII, pessoal, praticamente 300, 400 anos atrás. Ele então já dizia que o poder não pode ficar concentrado nas mãos de uma só pessoa. No caso, lá na época, de um rei dito absolutista. Então, nada desse poder ficar concentrado nas mãos de uma só pessoa, no caso de um rei absolutista. Esse poder deveria ser, então, dividido em três partes. Entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo seria, então, esse poder ocupado, exercido por pessoas que executariam, administrariam. Legislativo, esse poder seria, então, ocupado por pessoas que teriam como principal função propor leis, criar leis. E o judiciário seria o órgão que fiscalizaria essas leis, que as colocaria em prática e puniria aqueles que, consequentemente, não respeitassem essas leis. E aí, dentro desse contexto, a gente então vai entender melhor como é que funciona o poder executivo, legislativo e judiciário. Por exemplo, como eu disse na nossa página 224, vem falando aí sobre o poder executivo. Como nós já sabemos, o poder executivo tem sim como principal função executar as leis, ou seja, governar, administrar baseado nas leis que existem. E o poder executivo também tem a função aí de nomear ministros para os tribunais superiores. Por exemplo, tem o famoso Supremo Tribunal Federal, ocupado aí por 11 ministros. Quando um se aposenta, no caso, o presidente, chefe do executivo máximo, ele nomeia esse ministro, esse novo ministro para o STF. Assim como governadores nomeiam ministros, por exemplo, para o Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, uma das funções do Poder Executivo, sim, é nomear ministros para tribunais superiores e também atua junto ao Poder Legislativo na elaboração e aprovação de leis. O Poder Executivo, então, trabalha aí em parceria com o Poder Legislativo, criando e propondo leis. Tá certo, pessoal? Desculpa, propondo não. Trabalha aí na elaboração e na aprovação de leis. Uma outra coisa importante, pessoal, é como o Poder Executivo é exercido a nível federal, estadual e municipal. Ou seja, a nível federal, o Poder Executivo é exercido pelo presidente. A nível estadual, o Poder Executivo é exercido pelos governadores. Já a nível municipal, o Poder Executivo é exercido aí pelos prefeitos. A imagem acima representa aí a nossa famosa e bela prefeitura, tá certo? E o Poder Legislativo? Como nós dissemos, o Poder Legislativo tem como principal função, missão, elaborar leis e fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo não governa como ele bem entende. Não, ele tem seus poderes fiscalizados, limitados, podemos assim dizer, pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, sim, propõe leis, mas também fiscaliza
os serviços, os trabalhos, a administração do poder executivo, tá certo? A nível federal, o poder legislativo é exercido pelos deputados federais e pelos senadores, que trabalham lá em Brasília, no famoso Congresso Nacional, tá certo, pessoal? Os deputados federais são eleitos pelo voto direto, pelo voto popular, para um mandato de 4 anos, e os senadores também são eleitos pelo voto direto, pelo voto popular, mas para um mandato de 8 anos. Ambos, tanto os deputados federais quanto os senadores, podem ser reeleitos após 4 anos ou após 8 anos, tá certo, pessoal? A nível estadual, o poder legislativo é exercido pelos deputados estaduais, que trabalham nas assembleias legislativas, que geralmente se encontram nas capitais dos estados. Já na questão municipal, o poder legislativo é exercido pelos vereadores, que trabalham nas câmaras de vereadores, como vocês podem ver aí também na imagem acima, a nossa Câmara dos Vereadores aí presente, tá certo? E ainda na nossa página 226, tratando do poder legislativo municipal, que é exercido pelos vereadores, os vereadores têm como principais missões, pessoal, elaborar projetos para a melhoria da vida da população local, como também fiscalizar o exercício, o trabalho dos prefeitos, ok? Essas são suas principais missões, essas duas aí, tanto de fiscalizar a atividade do prefeito, como de elaborar projetos ou trabalhar junto à população local. E por fim, na nossa página 226, vem falando aí sobre o poder judiciário. Aí acima, né, o prédio do Supremo Tribunal Federal, a última instância da justiça no Brasil. E aí, como nós sabemos, o poder judiciário tem como principais missões, uma delas, fazer cumprir as leis. As leis que o legislativo cria, que o executivo aprova, o judiciário faz então a população cumprir. E, consequentemente, aqueles que não as cumprem são punidos pela justiça, pelo poder judiciário, tá certo, pessoal? E aí, aqui são alguns exemplos de instâncias judiciárias ou de órgãos judiciários presentes no Brasil. Nós temos aí o famoso Supremo Tribunal Federal, a instância máxima da justiça no Brasil, encontra-se em Brasília, o famoso STF, o Superior Tribunal de Justiça, também em Brasília, o STJ, e temos aí os tribunais regionais federais, geralmente presentes também nas capitais. São alguns exemplos de órgãos judiciários presentes no Brasil, tá certo? E aí o poder judiciário, ele é ocupado, exercido por juízes, como também por ministros, tá certo, pessoal? Então, a gente vai encerrando nossa videoaula por aqui. Fique com Deus, bons estudos!